Bom, agora a gente analisa aqui um campo magnético. Eu tenho um campo magnético. Ele está entrando, esse xizinho aí diz que o campo magnético entra agora. E eu vou arrastar essa barra de metal. Eu vou arrastá-la dentro do campo magnético na direção perpendicular ao campo. O campo está entrando e eu vou arrastar ela perpendicular para a direita. Aquele xizinho lá, a gente já viu que representa o campo magnético entrando. Então, se eu esticar todos os meus dedos com a mão direita na direção da tela do computador e esticar o dedão, eu vou saber para onde está apontando a força magnética. Lembra lá a força magnética? Você aponta todos os dedos da mão, os 4 dedos da mão e estica o dedão na direção de onde o campo está entrando, apontando para a tela do computador. E o dedão te mostra a velocidade, o dedo polegar, e no centro da mão, para cima, é para onde está aparecendo a força magnética. O que a força magnética vai fazer com as cargas desse fio? Ele vai separar as cargas. Lembram lá do efeito Hall? Que a gente viu na aula passada, que você tem um campo magnético, as carguinhas passando e tal, aí, quando você ligava o campo, as cargas subiam. É o que vai acontecer aqui. Na hora que tu puxa, enquanto o fio estiver parado, não tem nada, mas na hora que tu puxa com uma velocidade, ele vai girar uma força magnética. Aqui aponta para baixo se for uma carga negativa. Se for carga positiva, aponta para cima, tá? Dependendo das cargas que vão girar, se é próton, se é um elétron, de forma que essa força ele vai separar. Aqui a força, né? Ele vai separar, vamos dizer que aqui seja carga negativa, é elétron, está aqui. O camarada escreveu bem aqui, elétron, então carga negativa. Quando é carga negativa é para baixo. Então essas forças vão separar, vão puxar os elétrons, vão separar as cargas positivas das cargas negativas. O que acontece quando eu separo uma carga positiva de uma carga negativa? Eu gero um dipolo. Né? Se eu tenho uma carga positiva e uma carga negativa, eu tenho um dipolo. O que o dipolo produz? Campo elétrico e força elétrica. Campo elétrico e força elétrica. O que eu sei? Eu sei a equação da força, né? Que é menos Q V o rotacional de B. E eu sei a força elétrica, que é campo vezes carga vezes o campo elétrico. Quando ela estiver tudo em equilíbrio, tu junta as duas equações. Juntou as duas equações. Beleza. E aí, corta as carguinhas, está aqui o campo elétrico. O campo elétrico é a velocidade com que a barra está se mexendo dentro do campo magnético. Beleza? E o que é a nossa força eletromotriz? É o campo elétrico gerado nesse comprimento. Tá? Então, eu pego esse VB, que é o meu campo elétrico, e substituo aqui no E. E olha a minha força eletromotriz encontrada numa barra em movimento. Velocidade, comprimento da barra e o campo magnético. Aí eu encontro a minha força eletromotriz. Se eu quiser achar aí a corrente que passa, V é igual I é igual a V sobre R. Então, força eletromotriz sobre R é igual a corrente. É o dínamo de Faraday. O dínamo de Faraday, quando vocês estiverem olhando lá o capítulo do livro, vocês vão ver ele mais bonito lá, tá? Eu tentei desenhar e acabei pegando da internet aqui, ó. Cadê? Tá aqui, ó. É uma placa de metal, é um disco, e aqui tem um ímã onde vai atravessar o campo magnético. Aqui em cima está mostrando o disco atravessado pelo campo magnético. Se o disco estiver parado, não vai acontecer nada. Mas, se o metal se mover dentro do campo elétrico, vai gerar corrente. Aqui no eixo e aqui na borda do disco. Aí você coloca aqui aquele carvãozinho, né, e liga um aparelho para medir. O que a gente viu lá? Que se eu tiver um metal virando no disco já, se eu tiver um fio metal
Lá é um disco, não deixa de ser um fio, tá? Porque a gente vai analisar o raio desse fio, só o raio do disco. A DDP é VLB. Eu vou trocar esse L, que aqui é um comprimento, pelo raio aqui, ó. Pelo raio do disco. Tá? O L vai ser o raio do disco girando. Eu estou pegando um elemento, um pedacinho aqui. Quando a gente pega um elemento, nós estamos pegando a derivada. A derivada da força eletromotriz é igual ao campo magnético, velocidade e o elemento do raio. Mas é um movimento angular? Qual é a velocidade? Ômega R. Substituir lá na velocidade. Agora eu posso integrar os dois lados. Aqui vira E e aqui eu vou integrar em relação a R. Então, está aí a minha força eletromotriz gerada em um disco. A minha força eletromotriz gerada aqui.